Cristo é uma maravilha. Abra então a sua Bíblia Sagrada, o livro dos livros, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, tá? O pastor Anselmo leu o capítulo de número 8 e nós vamos ler o capítulo de número 12. Eu gostaria de meditar um pouco hoje aqui também sobre melhorando a minha vida cristã. Se há uma coisa que é tão necessária na nossa vida, é melhorar esta parte do cristianismo na nossa vida, tá? Então vamos ler Romanos 12, do versículo 1 até o versículo de número 12, tá bom? Diz assim, eu vou ler um versículo e vocês lerão o seguinte, eu vou ajudando vocês também, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês, o 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? E perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10, vamos lá? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Curva a sua cabeça, vamos dar uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. É muito bom estar na tua casa, meu Deus, porque aqui nós podemos nos alimentar da tua palavra, podemos louvar o teu nome. Podemos sim, Senhor, entender o que o Senhor quer de nós, Senhor, e podemos sim captar a nossa vida, meu Deus, aquilo que nós precisamos para a nossa vida vida cristã, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Fala conosco, Jesus, através desta palavra. Ó Deus querido, usa-me como um vaso de bênção para os meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Então, queridos irmãos, conforme eu disse a vocês, peguei esse tema aqui, olha, melhorando minha vida cristã, tá? Então, hoje, como foi de manhã também, tivemos uma palavra muito boa de exortação, uma palavra que nos trouxe a uma responsabilidade quanto às coisas de Deus. E eu também não vou trazer uma palavra assim de prosperidade para vocês não, tá bom? Eu deixo aqui com vocês, pedir para Deus o que vocês quiserem, tá bom? Pede um carro, pede uma casa, pede uma chácara, pede o que você quiser. Porque não é proibido, tá certo? Só que a minha palavra não vai ser isso não, tá bom? Mas você tem liberdade, você com Deus, tá bom? E Deus é poderoso para te dar, viu? Amém? Você crê nisso? Pode anotar aí no papelzinho depois, tá bom? Vai ter depois um momento de oração. Então, queridos irmãos, e hoje também foi citado, e hoje passou também um vídeo aqui,
da retrospectiva, né, pastor Anselmo, do que que foi feito esse ano aqui na nossa igreja, né, tudo como estava, todos os planos aqui, tudo foi dando certo, com o esforço dos irmãos, com o esforço da igreja, a unidade da igreja, e foi muito legal, foi muito bom. E também foi lido um versículo de 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 12, que diz assim, que Samuel tomou uma pedra e colocou lá entre Mispa e Sem, e escreveu lá, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? E é interessante, meus irmãos, porque Deus tem ajudado nós, e nós somos crentes e cremos que Deus continuará ajudando, porque o nosso Deus é um Deus de continuidade das coisas. Amém? Então vamos lá, nesta palavra que nós lemos aqui de Romanos, capítulo de número 12, é interessante porque o último versículo do capítulo de número 11 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, ele encerra um assunto no capítulo de número 11, e ele inicia um outro assunto no capítulo 12, mas bem ligado com o último versículo. Ele diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Depois tem Bíblias em Romanos capítulo 1, que fala, portanto, não sei se tem alguma Bíblia desse jeito aí, está com você. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, se ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa gratidão, aí o apóstolo Paulo fala assim, então eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo, o quê? Em sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante esta palavra culto, irmãos, porque às vezes você pode ouvir no rádio, pode ouvir na televisão, você pode ouvir em algum outro lugar, que você vai falando assim, hoje nós vamos ter um grande culto. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Ou às vezes você fala, esses dias eu ouvi no rádio, assim, nós tivemos ontem um cultaço. Eu falei, meu Deus, que coisa. Um cultaço. Tudo bem, cada um fala conforme quer, né? Mas, irmãos, essa palavra culto é culto. Culto não tem culto pequeno, não tem culto grande, culto é cultuar a Deus. E diz aqui a palavra, né? Falando assim, um culto com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Culto com inteligência, culto com reverência, é um culto a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Então, meus irmãos, a primeira coisa que para a gente melhorar a nossa vida cristã é prestar um culto a Deus. É ter uma completa devoção a Deus, tá? Porque nós entendemos que é tudo pelas misericórdias de Deus, sabia disso? O apóstolo Paulo fala, eu rogo, irmãos, pelas compaixão, tem outra Bíblia que fala, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo, ele apela para a misericórdia de Deus, tá? E você pode observar que no capítulo de número 11, ele fala lá, olha, no versículo 32, fala assim, ó, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Se eu e você estamos aqui nesta noite, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou.
Porque a desobediência, ela já é um negócio assim, clara para todo ser humano. Já começou lá no Jardim do Éden, não é isso? Com Adão e Eva, né? Já começou lá a desobediência. E depois, aqui nesse texto do capítulo 11, Paulo está tratando da nação de Israel, dos gentios, que uns falavam que outro era desobediente, outro era mais obediente, mas Paulo fala assim, olha, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, meus irmãos, se você está aqui cultuando a Deus, levantando a mão para o céu, se você toca aqui em cima, se você canta aqui em cima, se você prega aqui em cima, igual estou fazendo agora, está entendendo? É pela misericórdia de Deus. Fale a misericórdia de Deus. Oh, meu irmão, quantas vezes precisamos da misericórdia de Deus para nós cultuarmos a Deus? Você sabia disso? Você precisa da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia fica difícil. E o apóstolo Paulo apela para a misericórdia. Tem hora que ele fala assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a misericórdia de Deus, ela está na Bíblia toda. Jeremias estava tão triste, tão abatido, tão cabisbaixo, e ele ficou pensando em tudo no sofrimento de Jerusalém, mas teve uma hora que ele falou assim, faz o seguinte, alma, memória minha, eu quero trazer à minha memória as misericórdias de Deus, aquilo que me dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, novas são cada manhã. E ele levanta a mão para o céu e fala assim, grande é a tua fidelidade. O culto a Deus é reconhecer que nós não somos nada, e Ele é tudo, irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não é assim? E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, alma, que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Fala misericórdia. Fala, eu preciso para cultuar o meu Deus. Amém, queridos? Então, olha só, é muito importante ter uma completa devoção a Deus. E saiba de uma coisa, Deus está sempre pronto a atender você, sabia? Pelas misericórdias. Eu fico imaginando, irmãos, que o culto a Deus, aqui a Bíblia está dizendo assim, que tem que se apresentar. Ele está dizendo, falando assim, olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Você que tem que se apresentar para Deus, para dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero te adorar. Eis-me aqui, Senhor, eu amo a tua casa. Se você observar o salmista, por exemplo, quantas vezes o salmista, ele declara que ele ama a Deus. Lá no Salmo de número 26, me parece, versículo 8, ele fala assim, Senhor, tenho amado a habitação da tua casa, porque é o lugar onde permanece a tua glória. Ele tinha um amor pela casa de Deus, ele queria adorar a Deus. No Salmo 27, versículo 4, ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor. E tem uma coisa, eu pedi e eu vou buscar. Ele fala, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para aprender, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Aí o versículo seguinte, ele fala assim, ó, porque no dia da adversidade,
olha lá, ó, no dia da adversidade, esconder-me-á no oculto do teu tabernáculo, e o Senhor vai colocar em mim um cântico novo, uma adoração a ti, Senhor. E depois o salmista ainda ele repete no Salmo 27, versículo número 8, parece, fala assim, olha, ele fala assim, Senhor, quando o Senhor me disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, meus irmãos, você preste bem atenção, irmãos, que você tem que se apresentar para Deus. Quantos e quantos nesta pandemia deixaram de se apresentar para Deus? Se acostumaram muito com a internet. Não temos nada contra a internet. Inclusive, neste momento, tem muitos irmãos assistindo pela internet. Até mesmo num hotel onde está hospedado para passar, não é verdade? O Réveillon. Irmãos, mas tem uma coisa. Você deve entender que você tem que se apresentar para cultuar a Deus. Amém? Então, uma devoção completa a Deus. Quantas pessoas, você observa aí, irmãos, que no Salmo 84 ele fala também, fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece pelos teus átrios. Desse jeito ele fala. Tal era o desejo do salmista. E ele começa a olhar falando assim, ó, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para a sua prole, Senhor. E eu encontrei os teus altares. Oh, meus irmãos, ele diz assim, olha, até o pardalzinho, o pássaro que não tem valor nenhum para o ser humano. Para Deus tem, tá? Mas para o ser humano, a andorinha e o pardalzinho não tem. Eu fui uma vez em Campo Grande, Mato Grosso, e aconteceu um barulhão lá. Eu perguntei para minha tia, eu era mais novo, né? Falei, tia, o que é esse barulho? Era as andorinhas, que saíram assim num bando, que faziam um barulho terrível. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que na casa de Deus, Deus aceita o pardalzinho e Deus aceita a andorinha. Isso significa também que seja o grau que você for, Deus te aceita. Você não é nem um pardalzinho, nem uma andorinha, você é um filho de Deus que está aqui para cultuar a Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, ninguém despreza você. Mas é importante, irmãos, nós entendermos também uma coisa, irmãos, que para cultuar a Deus, nós temos que ter a aptidão de buscar a Deus, de ir para Deus. Eu estava lendo ontem o capítulo de número 47 do livro do profeta Ezequiel, e ele teve uma grande visão, e ele viu um rio muito grande, e ele viu um homem que tinha um cordel de medir, e ele falou assim, que aquele homem mediu 1000 côvados, que é mais ou menos 450 metros, e falou assim, olha, você vem, e ele começou a andar, e a Bíblia fala assim, que as águas davam pelos artelhos. Aquele homem mediu mais 1000 côvados, e falou, vem, e ele começou a andar de novo, as águas já davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 côvados, e ele começou a andar, e a água dava pelos lombos. E ele mediu mais 1000 côvados, e ele diz assim, olha, já não dava para andar, tinha que passar a nado, tinha que nadar. Meus irmãos, você sabe que as coisas de Deus é assim, quanto mais próximo de Deus, você vai mergulhando no rio de Deus, você sabia? E quando você está nadando no rio de Deus, saiba de uma coisa, você não tem tempo para olhar
para ninguém, para defeito de ninguém, você não tem tempo para criticar ninguém, sabe por quê? Quem nada tem que ter propósito de chegar lá na frente, e o crente em Cristo Jesus tem que estar nadando constantemente neste rio da bênção, da graça de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Eu não sei se você está pelos artelhos, se está no joelho, se está nos lombos, mas Deus te chama, venha nadar no rio de Deus nesta noite. Hoje é o último dia deste ano, e você tem a oportunidade de falar assim, não, eu quero começar por hoje, nadar no rio de Deus. Ah, pastor, hoje a palavra está meio pesada, mas é assim mesmo, vai ser daqui a pouco, vai mais forte ainda, espera aí. Então, meus irmãos, olha só, como é importante o nosso culto a Deus. Se eu quiser melhorar a minha vida cristã, eu não posso esquecer de cultuar a Deus, de priorizar o reino de Deus. Que diz Mateus capítulo 6, 33, tem irmãos que sabem de cor, como é que diz lá? Mas buscai primeiro o quê? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Você pode glorificar Deus? É a Bíblia que fala isso, irmãos, para nós. Buscai primeiro o reino de Deus. Bom, irmãos, vamos passar para o segundo tópico aqui. Uma nova maneira de viver. Se eu quiser melhorar a minha vida cristã, está no versículo de número 2, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, o que mais? Agradável, o que mais? Perfeita vontade de Deus. É interessante, irmãos, porque este ano, até o pastor Hamilton está falando que vai ser o ano da transformação, né, pastor Hamilton? Então, este próximo ano é o ano da transformação. Já fica com esse versículo aí também na tua cabeça. Eu sei que é Apocalipse capítulo 21, versículo 5, o tema, né, pastor Hamilton? Depois você vai falar, desculpa, está falando adiantado aí, tá? Mas, irmãos, prestem bem atenção. Você precisa ter uma nova maneira de viver. Uma mente transformada, não conformada com este mundo, não, como se diz assim, eu até escrevi alguma coisa aqui, olha, temos que apresentar diante de Deus, está certo, com uma mente transformada, renovada, um coração não conformado com este mundo. Nossa mentalidade só poderá ser mudada com a presença do Espírito Santo na nossa vida, preste bem atenção, e com a leitura da palavra de Deus, que ela passa a ser uma lâmpada que ilumina a nossa mente para renovação. Renovar significa abandonar pensamentos velhos com origem no pecado e nos valores do mundo, é assimilar os novos pensamentos na fé em Jesus, irmão. Então, queridos, depois nós tornamos apto para discernir e desejar a vontade de Deus, e aí seremos transformados de glória em glória. Você pode glorificar Deus? Então, irmãos, eu tenho que ter uma vida de devoção a Deus total, e tem que ter uma vida transformada pelo Senhor. Ah, pastor, eu estou lutando para Deus transformar a minha mente. Você sabia que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem a palavra de Deus, está entendendo? E você tem condições, sim, de ter uma mente voltada para o Senhor. Se você tiver algum costume que não agrada a Deus, tira esses costumes e coloca a tua fé e a tua mente no Senhor Deus, que as coisas vão mudar na sua vida e na tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos para o próximo. Porque eu entendo assim, irmãos, que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um grande exemplo para todos nós. Ele fala assim, olha, não mais vivo eu, ele diz assim, mas é Cristo que vive em mim. Ele fala, a vida que agora vivo na fé, eu vivo na esperança da glória de Deus, de Jesus que morreu por mim e ressuscitou. Então, queridos, a nossa vida com Deus, ela é muito melhor. Amém?
Vamos lá. Próximo tópico nosso aqui, irmãos, está no versículo de número 3, diz assim, olha, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais o que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você sabia que a igreja do Senhor é como se fosse um corpo, tá? Um corpo humano, tem os dedinhos, tem a mão, tem tudo, tem todas as partes do corpo, não é assim? E todas elas precisam de outro, tá? Esse dia, por exemplo, eu machuquei o meu dedão, aí o dedão não podia, eu fui tentar pegar as coisas, mas tenta isolar esse dedão para você ver como que é difícil você pegar as coisas. É verdade, tá? Só se você for diferente de mim, mas eu acho que não, né? Então, queridos irmãos, é uma coisa séria. Então, no corpo de Cristo, tem os dons que fala de serviço de Deus. Então, o próximo pensamento meu aqui foi o seguinte, olha, para nós melhorar nossa vida cristã, eu tenho que ter uma qualificação no corpo de Cristo. Tem que haver um interesse meu de fazer algo para Deus, de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu estava pensando uma coisa aqui, quando eu vi aquele videozinho, pastor Anselmo. Quando eu vi o vídeo de hoje de manhã, eu lembro de uma coisa. Aqueles irmãos rapando com o rodo lá, você lembra? Eu também peguei um rodo daquele, Hamilton, e ó. Psh, psh. Mas eu fiquei admirado de uma coisa, irmãos. Os rodos não quebravam. Eu falei, isto já é um milagre, glória a Deus. É incrível, porque era uma lama, irmãos, nós empurrávamos e o rodo não quebrava, glória a Deus por isso. Mas já estava, olha só, irmão, já estava acabando já, tinha um pouquinho de água assim, né? Estava acabando. Eu falei para uma irmã, vamos fazer o seguinte, irmã, vamos encerrar, deixa essa aguinha aqui, porque vai vaporizar, daqui a pouco vai vaporizar. A irmã falou assim para mim, irmão, pastor, não vai ficar uma gota. E ela com o rodo, com o rodo. Ah, irmãos, eu falei assim, olha, irmãos, isto é trabalho de unidade, isto é trabalho de serviço. Isso são dons que Deus deu para nós trabalhar na obra de Deus. Você pode glorificar a Deus? Aí a coisa vai. Até hoje, essa irmã me vê, irmã, ela fala assim para mim, pastor, eu vou te dar um rodo. Eu falo, não quero nem ver rodo, irmã. De brincadeira, né, irmãos? Mas, irmãos queridos, olha a importância do serviço para Deus. O apóstolo Paulo detalha aqui, nesse texto aqui, ele fala assim, olha, preste bem atenção, eu vou só ler só, tá? Para nós não tomar muito tempo. O verso de número 6, ele fala assim, olha, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, fala, a graça que nos é dada, fala. Glória a Deus, Deus deu graça para cada um de nós, viu? A graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é o que? O 7. Ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aí depois ele fala assim, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, né, pastor Hamilton? Aí é difícil mesmo, né? O que preside com cuidado. Oh, meus irmãos. E o que exercita misericórdia com alegria. Não adianta exercitar misericórdia reclamando. Eu ajudei o fulano, e o fulano me desprezou, e a coisa desse tipo. Eu ajudei o ciclano, nunca mais voltou na igreja. Não. O que usa de misericórdia com alegria. Oh, meus irmãos, e o que preside com cuidado, viu, pastor Hamilton? Olha só, está aqui na Bíblia. Viu? O que preside com cuidado.
Mas não é fácil, né, pastor Hamilton? Tem hora que dá vontade de pegar uma torcidinha assim, pegar o camarada pela orelhinha e levantar. Mas não é, né? Deus dá graça. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, desse jeito. A graça que nos é dada. Irmão, se fazer as coisas sem a graça, você ofende as pessoas, você critica a pessoa, você acha defeito nas pessoas, você não faz para Deus, Deus não é louvado. Mas quando você faz na graça, tudo vai acontecendo. Até uma palavra de correção na graça, aí depois a pessoa vai bater nas suas costas. Muito obrigado, pastor. É assim, não é, Manuelzinho? Às vezes eu já corrigi, na verdade, lá no intercessão, e os irmãos chegam em mim e falam, obrigado, pastor. Né, pastor? Então, irmãos, faça na graça. Olha só, tudo bem, esses são os dons que Deus dá para nós. Então, irmãos, você precisa sim, para você melhorar a tua vida cristã, você precisa sim buscar, realizar alguma coisa para Deus. Fazer alguma coisa para Deus. Deus aceita qualquer trabalho seu. Eu quero ver um detalhezinho só aqui, no verso de número 6, que fala assim, a graça que nos é dada. Este é o grande segredo, a graça, o Senhor que qualifica cada um. Nós vemos aqui, inclusive eu citei na IBC, né? Às vezes tem dentistas, tem engenheiros, tem enfermeiras, tem enfermeiros, tem o que mais, irmãos? Tem empresários, tem doutores, tem tudo aqui. Mas quando vai fazer alguma coisa, tem que ter a graça. Lá no secular, pode ser feito do jeito que você achar melhor. Se você tiver a graça também lá, é melhor, está entendendo? Mas aqui na igreja tem que ter a graça. E é importante, irmãos. Gostaria que o Neto subisse aí, que eu vou cantar um hino, Neto, também, daqui a pouco. Vem aí, Neto. A graça. Eu acho importante, sabe por quê? Uma das pessoas um dos apóstolos, dos cristãos, que mais falou da graça, o apóstolo Paulo. Ele contando sobre a ressurreição de Jesus, ele fala que apareceu para Cefas, apareceu para os discípulos. Teve uma hora que ele falou assim, olha, e apareceu também para mais de 500 irmãos. Irmãos, eu fiquei imaginando, sabe, o dia que Jesus apareceu para esses 500 irmãos, provavelmente era um culto assim, você sabia? Para estar reunido, né, pastor? 500 irmãos? Um culto, talvez não sei quantos tem hoje aqui, mas aqui cabe 2.200 pessoas sentados, tá bom? Mas, olha só, apareceu para mais de 500 irmãos. Aí o apóstolo Paulo falando assim, olha, e por último, apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas daí ele fala assim, mas a sua graça para comigo não foi vã, não foi inútil. A graça me atingiu e eu executei, eu trabalhei. Daí ele fala assim, a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas daí ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmão, você quer trabalhar para Deus? Deixe a graça de Deus atingir o teu coração, a tua vida. Faz as coisas na graça de Deus. Faz as coisas na humildade. Faz as coisas para Deus. Tá bom? Então, ele diz deste jeito, irmãos. E lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, olha só. Vamos lá para Timóteo 1, 6.
Já está ali, ó. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo falando para Timóteo. O próximo versículo, para você ver. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha, irmãos, Deus já capacitou nós com esse espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de moderação, para você fazer a obra do Senhor. Você pode glorificar Deus? Então, irmãos, o apóstolo Paulo falando, desperte o dom que Deus deu para você, Timóteo. Não fique parado. Eu sei, irmãos, que a nossa igreja tem muitos ministérios, e os ministérios trabalham a semana toda. Eu vejo os ensaios, os esforços que foram feitos para apresentações desse Natal, e eu glorifico a Deus, sabe por quê? Está aqui na palavra de Deus, todos estão aqui animados, mas ainda há alguém que precisa se despertar para Deus usar você também. E o ano está terminando, mas faça um propósito com Deus. Fala, Deus, me dê graça. Ô Senhor, me dê graça para entrar no coral. Senhor, me dê graça para entrar nessa nova orquestra. Senhor, me dê graça para continuar cantando no Central Praise. Senhor, me dê graça, Senhor, para trabalhar na recepção. Senhor, me dê graça para dar aula de escola dominical. Senhor, me dê graça para continuar fazendo a Tua obra, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar os que estão trabalhando. Mas você que não está trabalhando, venha trabalhar. Central Kids está precisando de voluntário. Não é verdade? Amém? Então, irmãos, uma palavra de exortação, sim. Por quê? Nós estamos terminando o ano. Você pensou que eu ia falar assim, irmão, receba um carro agora. Receba uma casa, ou a chave. É assim, não. Você tem que ter mais consciência de que você é servo de Deus e que você precisa da graça de Deus. Existe um hino, olha aí. Ô Neto, você conhece aquele hino? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Espera aí, viu, Neto? Depois, mais para frente, nós cantamos outra. Você pode glorificar Deus? Por que vocês não bateram palma? Eu fiquei sentido. Brincadeira, viu, irmãos? Irmãos, preste atenção. A graça de Deus, ela foi revelada para nós trabalhar para Deus. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, pela graça de Deus sou o que sou. E um dia Paulo falou, Senhor, eu tenho um espinho aqui, Senhor, tira, Senhor, esse espinho. Deus falou, não. Ô Jesus, tira esse espinho. Não. Tira esse espinho. Não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes nós queremos estar bem, mas é Deus que às vezes permite alguma coisa para você glorificar o nome do nosso Deus. Tá? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, você veja bem, se nós fôssemos entrevistar o apóstolo Paulo, o que é que faz, suponhamos que nós encontrássemos com ele, o que é que fez você vencer tudo isto, Paulo? Conta alguma coisa que aconteceu com você. Ele fala assim, eu deixei escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, eu deixei escrito, 2
Coríntios 11, versículo de número 24, ele diz assim, olha. Paulo, o que aconteceu com você? Ele vai falar assim, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado, verso 25, com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aí ele fala assim, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Versículo de número 32 diz assim, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos Damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo, você sofreu tanto, né, Paulo? E aí, como é que você fala lá no final? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Oh, meus irmãos, Paulo, ele tinha o que eu falei para vocês, a graça de Deus. Para quem tem a graça de Deus, tem sabedoria na vida. Quem tem a graça de Deus, perdoa. Quem tem a graça de Deus, quer manter a paz com todos. Quem tem a graça de Deus, abençoa aqueles mesmos que te amaldiçoam. Quem tem a graça de Deus, paga o mal com o bem. Quem tem a graça de Deus, Deus usa ele para fazer a obra de Deus aqui na terra. Ainda que custe caro, mas ele diz assim, eu combati o bom combate. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas menos uma. O que significa 5 quarentenas menos uma? 39 chibatadas. Porque se os judeus dessem 40, não podia repetir. Eles davam 39 para repetir outras, está entendendo? E ele fala, eu recebi 5 quarentenas de açoites, menos uma. 195 chibatadas. Tudo por amor a Deus, tudo por amor ao Evangelho de Deus. E eu fiquei pensativo, o que temos feito para o nosso Deus? Saiba de uma coisa, o ano está terminando. Daqui a pouco começa, você fala assim, ó, pastor Deus deu uma exortada em nós, eu vou começar a fazer alguma coisa. Você pode concordar comigo nisso aí, irmãos? Amém? Vai concordar? Vai fazer alguma coisa a partir de agora? Levanta sua mão e fala, vou fazer, eu quero fazer. Alguma coisa eu vou fazer mais para Deus. Amém? Porque Deus vai honrar a tua vida, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai guardar a tua vida, Deus vai te sustentar na palavra dEle. Você pode glorificar Deus? Então, irmãos, melhorando a minha vida cristã. Hoje está difícil de dar glória, mas vai dando aí, que daqui a pouco você vai ver. Olha só, esta graça, ela é maravilhosa. A estrofe 2, Neto, diz assim, a graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça,
A graça eu achei em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta graça. Irmãos, agora o ponto de número 4, eu acho que eu já até ultrapassei a hora, porque não, mas estamos terminando, tá? Diz assim, uma identidade, fala comigo, uma identidade evangélica. O que quer dizer isto? Uma identidade evangélica. Significa o seguinte, o teu comportamento, a tua vida, as tuas ações, tuas atitudes estão sendo vistas, e tomara que estão sendo vistas e estão glorificando a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Amém? Está lá no capítulo de número 12 de Romanos, versículo de número 9, diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Está aqui na palavra. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É honrar o teu próximo, honrar o outro, sabia? Aí ele fala assim, olha, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo não fala assim, vocês sejam fervorosos no corpo, sejam fervorosos na alma. Não, sede fervorosos no Espírito, porque o Espírito nosso é que tem comunicação com o Espírito Santo de Deus que mora em nós. Amém, queridos? Por isso que ele fala, sede fervorosos no Espírito. Aí ele fala, completa aqui, ele fala assim, olha, alegrai-vos, aonde? Na esperança. O que mais tem que ser? Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha, irmãos, estas 3 coisas são fundamentais na vida do crente. Ter sempre uma esperança viva em Cristo Jesus, porque foi Ele que te salvou, foi Ele que te comprou, foi Ele que te livrou, te fez muitas coisas na tua vida. É verdade ou não é? Então, sede esperançosos em Cristo Jesus. Alegrai-vos na esperança. É uma alegria diferente de qualquer outra alegria. Está entendendo? É uma alegria de uma esperança viva com Deus. Tá? Aí ele fala assim, olha, sede paciente na tribulação. Porque tribulação, irmão, nunca para, você sabia? Nunca para. Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um efeito de glória eterna. Ele pegava a tribulação e ele falava assim, não, esta tribulação, ela vai ser pequena e ela vai ser leve e ela vai ser passageira, porque eu creio que Deus vai me dar a vitória. E assim também deve ser a nossa vida cristã, a nossa identidade cristã. Você pode glorificar a Deus? Outra coisa muito importante nesse versículo, são 3 coisas, tá certo? É perseverai na oração. Irmãos, a oração é o caminho que leva até Deus, o contato com Deus, você sabia disso? O crente deve viver sempre em oração. Não é orar somente quando vem a dor, né? Billy Graham ainda falou uma frase, falando assim, que olha, que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença, ó Deus. Que não seja a dor, somente quando eu estiver com dor que eu vou orar, somente quando eu estiver com problema que eu vou orar. Não, persevere em oração. Somente quando eu tenho um prato de comida aqui na minha frente que eu vou agradecer. Não, viva uma vida de agradecimento. Porque o culto racional não é só na igreja, o culto racional é lá na tua casa, é na rua, onde você estiver, a tua vida tem que estar cultuando a Deus.
O teu palavreado tem que ser um palavreado comedidos com a palavra de Deus. Da tua boca tem que sair palavras de edificação. Se for fora disso, a Bíblia aconselha nós não abrirmos a nossa boca. Então, querido, é muito importante a oração. Perguntaram para o Billy Graham, qual o segredo de tanto sucesso? Que muitas pessoas aceitaram a Cristo, muitas pessoas se converteram. Você foi uma grande bênção no ministério todo seu. E ele falou 3 coisas, eu vou resumir. Primeiro, oração. E o segundo, Billy Graham? Oração. E o terceiro? Oração. Irmãos, eu estava analisando e como que a gente ora tão pouco. Muito pouco. Mas a palavra de Deus nesta noite quer que nós entramos por esse caminho. Amém, irmão? Você pode glorificar Deus? Oh, pastor, mas que palavra difícil de aceitar hoje. Mas é Deus que está exortando nós, porque vamos iniciar um novo ano e temos que ter o propósito de servir a Deus, melhorar a nossa vida cristã. Amém? Você pode glorificar Deus? Amém? Então, irmãos, repete comigo aqui, ó. Para mim, melhorar a minha vida cristã. Vamos lá, vamos colocar em pé. Pode se colocar em pé que nós já estamos encerrando, tá? Vamos lá, repete comigo. Para mim, melhorar a minha vida cristã. Está muito fraco. Preciso de ter uma completa devoção a Deus. Preciso de ter uma mente transformada. Preciso de ter uma vida qualificada para o reino de Deus. Preciso ter uma identidade evangélica. Você pode glorificar Deus? Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é Deus no céu, Deus na terra, Deus que cuida de nós todos os dias da nossa vida, Deus que está sempre pronto a nos socorrer, nos ensinar os caminhos teus, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós ministramos Tua palavra, ó Senhor, mas nós precisamos realmente colocar em prática na nossa vida. Estamos encerrando este ano, Senhor, foi ano de muita bênção para nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor fez por nós. Mas, meu Deus, ajuda nós agora, Senhor, ler mais este capítulo da Bíblia Sagrada e colocar em prática na nossa vida espiritual, Senhor. Colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Porque ela só vai ter validade quando eu colocar em prática, Senhor. Se eu não colocar em prática a Tua palavra, ela não tem validade para mim. Mas se eu colocar em prática, o Teu reino será abençoado, a igreja será abençoada, minha família será abençoada, ou aqueles que me conhecem serão abençoados, porque da minha boca sairá a graça de Deus, sairá o poder de Deus, sairá a unção de Deus, sairá o temor de Deus na minha vida. Oh Senhor, muito obrigado. Agora, Senhor, que esta palavra possa atingir o coração dos meus irmãos, Senhor. Eu só posso Te agradecer em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Feliz 2024 para todos vocês, tá?